O caos é tradicionalmente entendido como sendo uma indiferenciação das coisas, velando, não obstante, uma ordem potencial, na medida em que comporta em si os elementos a serem empregados numa eventual criação. Sucede assim nos relatos do Gênesis, onde, passo a passo, as águas primordiais vão cedendo espaço para toda uma criação, que culmina no aparecimento do ser humano e do paraíso. Até que o dilúvio traz novamente as águas que irão afogar uma humanidade já afastada dos seus propósitos originais. Esta situação coloca aparentemente duas dimensões em perspectiva, uma cósmica cosmogônica das origens e outra ambiental sociológica posterior. Mas será que a anterior tampouco velava um simbolismo holístico, considerando que culminava no paraíso? A exegese de São Pedro favorece esta interpretação. Ora, ao enunciar as suas cosmologias, a tradição sapiencial nunca teve a real pretensão de falar estritamente da natureza cósmica, senão pelo aspecto simbólico e cultural. De modo tal que, se o caos se identifica a quantidade e a cultura de massa, a ordem ou cosmos se identifica a qualidade e a identidade cultural. René Guénon faz uma alusão a esta dualidade quando fala do reino da quantidade e do reino da qualidade na sua última obra. O humano que sucumbe no dilúvio cultural está inapto para a obra de Deus em si mesmo e no mundo, vindo inclusive a comprometer a estabilidade da própria ordem cósmica. Sim, porque é na cultura humana que acontece de fato esta cosmogênese, mais exatamente uma antropogênese, como aquela que ocorreu pela primeira vez quando foram lapidados os valores e os costumes que deram origem ao verdadeiro Homo sapiens. Ali, quando a nossa espécie adquiriu uma identidade própria e dominante, superior de certa forma às espécies anteriores. Tal coisa envolveria, então, todo um rol de sínteses e de inovações culturais em torno de questões religiosas, científicas, sociais, estéticas, conjugais, políticas e econômicas. Desde então, grande parte dos esforços da cultura universal têm sido dedicados à preservação da ordem natural, mas também a algum avanço e renovação, que tampouco deixa de se confundir com o resgate e a preservação das coisas. À luz dos acontecimentos da história moderna ou da religiosa, podemos adquirir, inclusive, uma forte convicção de que mesmo as primitivas migrações humanas para fora da África teriam motivações desta natureza. É seguro, aliás, que já ali tenha surgido certos elementos primários marcantes, como seria a pluralidade proto-racial, dado que o próprio continente africano comporta ambientes diversos suficientes para estimular estas diferenciações, de tal forma que a ciência se debate em saber em qual região da África realmente apareceu o Homo sapiens. Tanto mais, então, ocorreu aquela diversidade de ordem propriamente cultural. Não seria preciso insistir que a diversidade étnica e racial representa, porém, um dos mais complexos desafios para o harmônico convívio humano. A certa altura, tornou-se insustentável para certos grupos a permanência no continente-mãe,
e pelos motivos mais diversos, não apenas em função de supostas mudanças climáticas como os cientistas pretendem haver ocorrido. Impressiona a ausência de visão destes cientistas, especialmente envolvendo períodos tão largos, coisa capaz de denunciar o viés ideológico que comumente empobrece as ciências, pelo desprezo das nuances culturais, étnicas e raciais, uma vez que parece ser um propósito da modernidade forçar a homogeneização simplória das coisas. Então, a evolução da nossa espécie certamente esteve associada às primitivas migrações, e este fato se repetiria depois um sem número de vezes através dos êxodos que moveram segmentos sociais desfavorecidos pela sorte ou que simplesmente aspiravam por novos horizontes culturais. Há que se considerar também que muitas dessas migrações foram constituídas por exilados, refugiados e degradados, em função de guerras, perseguições, fome ou secessão. Nem sempre os movimentos de dispersão são voluntários. Quando um núcleo opressor não consegue vencer o seu adversário, ele trata de afastá-lo de si ou de se proteger contra o outro. Desde a China antiga, muralhas foram erguidas para separar o diferente. Com isto, se pretende preservar toda uma ordem interna, coisa marcante na cultura medieval, por exemplo, onde cada vila encastelada era dotada de relativa autossuficiência. A insegurança decorre também quando uma sociedade se torna frágil internamente, em função de degenerações culturais, além dela ser naturalmente opressora e colonialista. Não raro, os povos oprimidos buscam salvação no seio de sociedades mais seguras e economicamente estáveis. Quando Gengis Khan invadiu a China, deixou claro que ele e seus bárbaros estavam buscando reformar uma cultura então decadente e degenerada. Tal coisa se repetiu na destruição do Império Romano e em tantos outros semelhantes, até mesmo nas Américas. De outro lado, também houveram verdadeiros impérios celestiais. Houve ocasiões em que a Pax Imperial foi legítima e não meramente colonialista. Consta que as chamadas Idades de Ouro foram organizadas por núcleos que irradiavam alta sabedoria mundo afora. Mas mesmo depois destes impérios light, de pendor teocrático, outros foram criados para preservar a paz entre clãs entregues a guerras religiosas endêmicas. Estes impérios nunca desejaram destruir as culturas subordinadas, pelo contrário, viam nelas fontes valorosas e tradicionais de expressão cultural, nutrindo o núcleo cosmopolita dos impérios com informações e energias importantes, favorecendo novas sínteses para o mundo. Enfim, os motivos para os desdobramentos socioculturais podem ser diversos, agravados por vezes quando isto envolve questões étnicas mais ou menos irreconciliáveis. Fritjof Schwann classificou os impérios em termos de impérios celestes e impérios terrestres, mas parece que os nossos séculos inauguraram também os impérios infernais, indiferente da ideologia que os dominem, mas sobretudo por atuarem com grandes massas. Isso nos leva a pensar como soa inverídica a forma como a palavra ordem é empregada em nossos tempos, quando se fala sobre uma nova ordem, por exemplo.
posto que tudo o que existe nos presentes horizontes é uma corrida insana e suicida na direção da mais abjeta e derradeira indiferenciação caótica, incluindo a própria morte coletiva, sucumbindo a um dilúvio dos mais tenebrosos e temerários. Neste nosso mundo moderno, também encontramos muitos cenários de migrações, e consta que eles serão cada vez maiores e mais dramáticos, movidos, porém, não tanto por questões identitárias, mas por simples desespero em prol da sobrevivência, e com grandes perdas humanas. Estes êxodos incertos têm sido agravados pelo colonialismo e pelo neocolonialismo. Após as últimas guerras do petróleo e a desestabilização do Oriente Médio, as sociedades desenvolvidas começaram a fechar suas portas e a restringir direitos visando coibir a migração. Contudo, em sociedades historicamente plurais, como os Estados Unidos e o Brasil, esta tendência enseja situações especialmente críticas, dado o forte enraizamento desta pluralidade. Com a diferença de que, no Brasil, não se trata ainda tanto de migração, e sim de diversidade e miscigenação intrínseca, tornando mais sensível o preconceito e o discurso de ódio, reforçando uma condição latente de caos altamente explosivo. Além disso, existem novos conflitos pela defesa de costumes tradicionais versus modernismos desconstrucionistas. O caos é o conflito, e o conflito é o caos. O conflito acontece pela mistura de interesses dentro de um espaço comum e pela ausência de espaços próprios. Deste modo, a questão da ordem se resume, na prática, a ordenar o espaço comum. Todos têm o direito de viver a sua cultura e ninguém tem o direito de impô-la ao outro. E isto se soluciona pela organização dos espaços identitários e na defesa dos etos em questão, seja moderno ou tradicional. O Brasil possui espaço suficiente para abrigar tudo isto. Tanto é assim que as suas fortes problemáticas sociais e raciais têm sido muitas vezes acomodadas através do seu amplo território. Inicialmente, houve a pressão histórica da colonização europeia, que foi empurrando os indígenas para os interiores do país, uma região da qual, na verdade, muitos deles tinham vindo de início. Lembrando que os próprios índios costumavam dividir as suas tribos sempre que alcançava certo número de indivíduos, visando preservar a sua capacidade de autossustentação. Em paralelo a isto, as dinâmicas da escravidão também levaram milhões de negros para os interiores, seja como força de trabalho ou como refugiados e marginalizados da sociedade oficial, resultando na criação de grandes quilombos. O homem branco começou a segregar o negro logo após a abolição da escravatura, negando-lhe cruelmente a sua força de trabalho. Daí vieram as novas ondas de colonização, internas e internacionais, através da oferta de terras baratas ou gratuitas no país, realizadas em muitos momentos, seja para estrangeiros ou para nacionais, e nas últimas décadas especialmente para ocupar os seus grandes interiores.
Nisto, o homem moderno também entendeu que o índio deveria ser preservado na sua cultura, protegendo o seu território. Coube então ao Estado e aos indivíduos desenvolver discernimento suficiente para organizar os espaços comuns e os espaços identitários no país. Contudo, algumas correntes de pensamento, no seu viés mais radical e equivocado, sempre têm ameaçado esta posição. Por fim, ocorre de ser também justamente na nação brasileira onde vem ocorrendo uma sociogênese importante desde o seu descobrimento, assinalada pela mudança da capital federal a cada 200 anos. Este processo obedece às transformações sociais cíclicas da Europa, já assinalada em livros acadêmicos, mas que entre nós se adapta em função do curso construtivo da nossa própria sociedade. Tal coisa emprega, daí, uma exata correlação entre tempo e espaço, organizando novos espaços dentro do vasto território nacional, para acolher os novos momentos culturais que os tempos trazem, sem necessidade de questionar em maior profundidade os modelos até então vigentes. Tudo isto segue, ademais, uma ordem lógica, uma cosmologia natural associada simbolicamente aos elementos da natureza e às classes sociais. E esta regionalização do Brasil representa, então, uma das grandes bases identitárias desta grande nação do futuro. As mudanças das capitais são planejadas como forma de desconcentrar a população das regiões já consolidadas e suas cidades, além de criar um novo ambiente sociocultural e econômico para que o Brasil possa seguir adiante na construção da sua própria civilização. Não obstante, ocorreram problemas políticos no decurso do último ciclo social, levando também as migrações nordestinas a serem represadas no próprio Sudeste, produzindo superconcentração demográfica nas suas capitais, enquanto a região Centro-Oeste, alvo da nova capital, permaneceria ainda como um grande deserto humano. Esse inchaço demográfico representa hoje o principal núcleo da bomba relógio que se tornou toda a nação brasileira, com um potencial caótico imensurável, até mesmo de produzir uma conflagração mundial, como buscamos detalhar no vídeo Uma Bomba Relógio chamada Brasil. Definitivamente, as pessoas não podem seguir vivendo como se fossem objetos empilhados num canto qualquer, como ocorre para cada vez mais gente, subtraídas dos seus direitos mais elementares. Solucionar este problema através do uso do amplo espaço nacional será a forma mais sábia, segura e natural de desarmar em definitivo este perigoso explosivo social. E então, para resolver esta situação histórica que hoje se acumula, o Brasil necessita tão somente respeitar o seu processo tradicional, reabilitando as migrações naturais para ocupar regiões subpovoadas, desafogando as cidades cada vez mais problemáticas, transformadas em verdadeiras panelas de pressão dentro de um país ao qual aquilo que jamais faltou foi espaço e riqueza natural. A criação de novas cidades sustentáveis nos grandes interiores nacionais permitirá também a vazão das diferentes pautas identitárias, sem a necessidade de conflitos. Uma cidade, ou mais de uma, se necessário, para cada agenda, e tudo se resolve. A democracia está em crise no mundo, e novas soluções se tornam necessárias, pois um país diverso como o Brasil não pode se restringir a agendas monolíticas, sob pena das coisas saírem do controle.
Um grande esforço de ordenação, que é o oposto da segregação, deve ser realizado então, para que um dia floresçam as grandes sínteses que este país está destinado a oferecer ao mundo. Quem sabe, isto não incluirá justamente a implementação de uma grande cosmocracia, onde território e sociedade achem-se harmonicamente organizados, oferecendo um modelo ideal para um mundo cada vez mais tenso e complexo.